Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Brendo Souza e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Manual dos Investidores. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como que você pode receber um salário mínimo todos os meses por meio aí dos fundos imobiliários. Então você vai ver quanto que você precisa investir, quantas cotas de cada fundo você precisa ter para receber determinada renda com os fundos imobiliários. Então fica ligado até o final desse vídeo aqui, que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo que vai te ajudar bastante. Então vamos lá pro vídeo. Bom, em caso você queira se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, sobre a classe dos fundos imobiliários, a gente tem um vídeo aqui no nosso canal onde eu te mostro tudo que você precisa saber sobre esses ativos, certo? Vai estar passando aqui em cima, então caso você queira saber um pouco mais, saber algumas definições, eu recomendo que você assista esse vídeo. E aí, uma das principais características desses ativos, dos fundos imobiliários, é que eles são ativos, são investimentos que te pagam rendimentos, que te pagam proventos todos os meses. E aí essa característica confere aos fundos imobiliários os ativos ideais para você investir e formar aí uma renda passiva e mensal. E aí, aproveitando essa característica dos fundos imobiliários de pagar rendimentos, de pagar proventos todos os meses, no vídeo de hoje eu trouxe aqui um exemplo de quanto que você precisaria investir ali em média para ter uma renda passiva que seja equivalente a um salário mínimo. Então você vai ver quanto que você precisaria investir para ter ali uma renda média de R$ 1.200 por mês. E aí eu vou te mostrar como que você faz esse cálculo de quanto que você precisa investir e quantas cotas de cada fundo você precisa ter. E aí, eu trouxe aqui um exemplo de alguns fundos, são os fundos que eu tenho na minha carteira, e aí eu vou te explicar todo o racional para você fazer o cálculo e ver quanto que você precisaria investir em cada um deles. Claro, o fundo que você escolher, se você quiser investir em apenas um fundo, em 2 ou 3 ou mais fundos, o raciocínio, o método para você fazer esse cálculo, para você atingir a sua renda desejada, é o mesmo. E aí eu vou te trazer aqui uma tabela e te mostrar como que você pode realizar esse passo a passo para definir quanto você precisaria investir para ter ali uma determinada renda. Então, vamos lá. Então agora a gente está aqui na tela do nosso computador. Eu trouxe aqui essa tabela para te mostrar esse passo a passo, esse método para você ver quanto que você precisaria investir para ter determinada renda, certo? E aí, como eu falei, a gente vai ver uma simulação para uma renda de R$ 1.200 por mês, certo? Mas claro, você pode fazer para o valor que você quiser, se você quiser ter R$ 1.000, R$ 500 ou R$ 10.000, não importa. O método que eu vou te mostrar aqui, o passo a passo para você fazer esse cálculo, você pode aplicar para qualquer valor de renda que você deseja ter e para qualquer fundo que você deseja ter na sua carteira, certo? Então eu trouxe aqui 4 exemplos de fundos imobiliários, como eu falei, são os fundos que eu tenho na minha carteira. Aqui no caso o HGLG11, o VISC, o KNRI e o BCFF. Então aqui na nossa tabela a gente tem o código do fundo, que é o ativo que a gente vai usar, por exemplo, os dividendos pagos por esse fundo. Eu peguei aqui o último dividendo pago por cada um desses fundos. No caso aqui, os dividendos de maio, certo? Que a gente vai precisar do valor dos dividendos para fazer esse cálculo. O preço atual da cota, no caso aqui, o preço que o fundo está sendo negociado na bolsa naquele momento. Claro que esse preço aqui, ele é variável, afinal, os fundos imobiliários são investimentos, são ativos de renda variável, mas para fazer essa exemplificação, e para usar aqui no nosso vídeo de hoje, eu peguei o exemplo da cotação atual no momento que eu estou gravando esse vídeo. Então você também vai precisar do preço atual da cota do fundo que você quer investir. Vai ter ali a renda passiva mensal desejada. Então, como eu tenho 4 fundos imobiliários e quero ter uma renda passiva com os 4 de R$ 1.200, eu dividi os 1.200 entre os 4 fundos e aí ficou para cada fundo me pagar R$ 300. Então, essa renda passiva mensal desejada para mim, aqui no meu exemplo, para cada fundo é de R$ 300. Mas aí se você quiser R$ 100 com seu fundo imobiliário, quiser receber R$ 1.000 com o fundo imobiliário, você vai utilizar aqui no exemplo, certo? E esse valor é você que vai definir, como eu falei, como eu quero uma renda de 1.200, eu vou querer aqui receber R$ 300 de cada fundo. E aqui, a quantidade de cotas de cada fundo que eu vou precisar ter para receber a minha renda desejada, e aqui o valor total investido em cada fundo, que é o valor que a gente vai precisar investir para comprar as cotas daquele fundo para receber aquela determinada renda. Então vamos aqui começar o primeiro passo aqui do nosso raciocínio, do nosso método para a gente ver quanto que a gente precisa investir para ter determinada renda. O primeiro ponto, o primeiro passo que a gente vai realizar é pegar a renda mensal, a renda passiva mensal desejada, ou seja, quanto que a gente vai querer receber daquele fundo em rendimentos, em dividendos todos os meses. Pegando aqui o primeiro exemplo do HGLG11, eu quero receber desse fundo R$ 300 por mês. Então eu seleciono, eu estabeleço quanto que eu quero receber de dividendos naquele mês. Então eu quero que a renda passiva mensal desejada. Então eu quero R$ 300 do HGLG11 e o que eu vou fazer com essa renda? Eu vou dividir pelo dividendo pago por aquele fundo no último mês. Então eu vou dividir os R$ 300 que eu quero de renda e vou dividir pelo dividendo pago por aquele fundo no último mês. Então eu vou dividir os R$ 300 por 1,10, que é o último dividendo pago por esse fundo. E aí, o valor dessa divisão, eu vou ter ali um número quebrado, eu vou ter ali um valor em torno de 272,7,8, algo aproximado assim,
E o que vai me dar essa divisão entre a renda que eu quero e o dividendo pago por aquele fundo? Vai dar exatamente quantas cotas desse fundo eu vou precisar ter para receber determinada renda. Então, se eu dividir aqui o 300 por 1,10, e se eu aproximar o valor para cima, eu vou ter um resultado exatamente de 273. E o que esse 273 representa? Ele diz exatamente quantas cotas do HGLG11 eu vou precisar ter para receber exatamente ali o valor de R$300 em rendimentos. Então, só recapitulando aqui o nosso primeiro passo, o nosso passo a passo para a gente ver quanto que a gente precisa investir. Eu vou pegar a renda que eu quero, no caso aqui os R$300, vou dividir pelos dividendos pagos por aquele fundo no último mês, no caso aqui 1,10. O valor dessa divisão vai dar exatamente a quantidade de cotas desse fundo que eu preciso ter. E só lembrando aí que o valor dessa divisão, dos 300 por 1,10, você sempre arredonda para cima, porque na maioria dos casos, ou praticamente em todos os casos, vai dar um valor quebrado. No caso aqui dos R$300 dividido por 1,10, vai estar passando aí na sua tela o valor dessa divisão, certo? Como você vê aí, é um número quebrado, e aí você arredonda esse número sempre para cima. Então, arredondando para cima, você vai ter exatamente quantas cotas você precisa ter para receber ali, no mínimo, o valor de R$300 em rendimentos. Então, dividindo 300 por 1,10, eu vou ter o 273. Então, eu preciso de exatamente 273 cotas do HGLG11 para ele me pagando esses dividendos de 1,10, eu recebi ali algo em torno de R$300 por mês. E aí, com essa quantidade de cotas, o que eu vou fazer? O próximo passo é multiplicar a quantidade de cotas que eu achei pelo valor do fundo, pelo valor da cota única daquele fundo. Então, multiplicando aí o 273 pelo valor, pelo preço atual da cota daquele fundo, eu vou ter exatamente o valor que eu preciso investir naquele fundo para receber essa quantidade de dividendos. Então, pegando aqui o valor que eu achei da divisão de 273 cotas, eu vou multiplicar esse valor, o 273, pelo preço atual daquela cota daquele fundo. No caso aqui, eu pego o 273 e multiplico por 164,35 centavos, que é o preço atual daquela cota daquele fundo. E aí eu vou achar exatamente o valor total que eu preciso investir naquele fundo para ter essa renda de R$300 em dividendos. Então, finalizando aqui o nosso exemplo com HGLG11, eu achei aqui o valor de R$44 mil, pouco mais de R$44.800. Então, eu precisaria investir esse valor em HGLG11, comprando cotas do HGLG11, para receber algo em torno ali de R$300 em rendimentos distribuídos por esse fundo. Então, você vai repetir basicamente esse passo a passo, esse processo, com os fundos que você tem na sua carteira, com os fundos que você quer ter na sua carteira, e vai definir a renda que você quer. E aí, a partir da renda que você quer, você vai ver quanto que você precisa investir nesse fundo para ter essa renda que você deseja. Então, só para continuar aqui no nosso exemplo, a gente vai fazer o mesmo processo, o mesmo passo a passo com todos os fundos que a gente tem na nossa carteira, certo? Então, pulando aqui para a parte do VISC11, que é um outro fundo imobiliário que eu tenho na minha carteira, a gente vai repetir o mesmo processo, certo? Então, vamos lá de novo. A gente vai pegar a renda que a gente quer, no caso aqui os R$300, a nossa renda estabelecida para a gente receber por mês, vai pegar a renda que a gente quer e dividir pelos dividendos distribuídos por aquele fundo. Então, você pega a renda que você quer e divide, aliás, pelo dividendo distribuído por aquele fundo. E aí, se você quiser R$300, R$500, R$1.000 de dividendos por determinado fundo imobiliário, você vai usar esse valor, certo? Não importa. O passo a passo, o método é o mesmo. Aqui, no caso, a gente quer R$300 do VISC11, então a gente pega o 300, divide pelo dividendo pago por esse fundo. O valor dessa divisão, a gente vai ter exatamente a quantidade de cotas do VISC11 que a gente precisa ter para receber essa renda de R$300. E aí, com a quantidade de cotas, aqui no caso de 429 cotas, a gente vai multiplicar a quantidade de cotas pelo preço unitário de uma cota do VISC11. Então, multiplicando o 429 por R$101,29, a gente vai encontrar exatamente um valor total investido no VISC11 de pouco mais de R$43 mil. Então, você precisaria investir esse valor em VISC11 para ter ali uma renda passiva mensal de R$300 em dividendos e proventos distribuídos por esse fundo. Então, é esse processo, é esse passo a passo que você vai fazer com todos os fundos da sua carteira, certo? Como eu falei, esse método, esse processo, você pode fazer. Se você quiser fazer com apenas um fundo, você pode fazer. Se você quiser fazer com mais de 4 fundos, com 5, 10 fundos, não importa a quantidade de fundos, não importa o valor que você quer receber em dividendos, o processo, o passo a passo, é o mesmo. E aí, nesse nosso exemplo aqui, com esses 4 fundos, o HGLG, o VISC, o KNRI e o BCFF, caso a gente quisesse receber R$1.200 em proventos com esses 4 fundos, com a carteira formada por esses 4 fundos, a gente precisaria investir algo em torno aí de R$172 mil nesses 4 fundos para a gente receber uma renda passiva e mensal de R$1.200. Pessoal, passando aqui rapidamente para te dar um aviso sobre essa simulação que a gente acabou de fazer aí. Como eu falei ao longo do nosso vídeo, esse estudo, esse cálculo, essa simulação do quanto que você precisaria investir
para ter determinada renda mensal por meio dos fundos imobiliários é uma coisa bem particular e uma coisa bem customizável, certo? Você pode fazer com o valor que você quiser, utilizar os fundos imobiliários que você quiser, que a forma de raciocínio, a forma de calcular o quanto que você precisaria investir é a mesma, certo? E aí, para te ajudar nessa simulação, para te ajudar nesse cálculo, eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição aqui do nosso vídeo uma planilha em branco para você baixar e fazer aí a sua simulação, o seu cálculo, certo? Então entra aqui no primeiro link, baixa a sua planilha, que eu tenho certeza que vai te ajudar a fazer essa simulação do quanto que você precisaria investir para ter ali a determinada renda mensal por meio dos fundos imobiliários. Então, como você viu lá no nosso exemplo, você precisaria investir algo em torno ali de R$172 mil naqueles 4 fundos, no HGLG, no VISC, no KNRI e no BCFF, para ter ali uma renda mensal e passiva de R$ 1.200 em proventos, em rendimentos distribuídos por aquele fundo, certo? E só lembrando aí que esses valores eles podem ser alterados. Você pode fazer com fundos diferentes, com rendimentos diferentes, com proventos, com dividendos diferentes, certo? Mas o mais importante aqui do vídeo é que você entenda o racional, entenda o processo para você fazer, para calcular, para você ver quanto que você precisaria investir em determinado fundo para ter ali uma determinada renda passiva e mensal por meio dos dividendos, por meio dos rendimentos distribuídos por esses fundos imobiliários. Então, só recapitulando aqui, aquele passo a passo, aquele processo para você ver quanto que você precisaria investir em determinado fundo para ter determinada renda. O primeiro ponto, o primeiro passo, você vai pegar a renda mensal desejada, ou seja, quanto que você quer receber de determinado fundo, vai dividir esse valor pelos dividendos pagos por aquele fundo, e aí o resultado dessa divisão vai dar exatamente quantas cotas você precisa ter daquele fundo para ter determinada renda. E aí o segundo ponto, o segundo passo, é com esse valor em mãos, com esse valor estabelecido, ou seja, quantas cotas daquele fundo você precisa ter para receber aquela renda que você deseja, você vai pagar essa quantidade de cotas que você precisa ter e multiplicar pelo preço unitário de uma cota daquele fundo. E multiplicando a quantidade de cotas que você precisa pelo preço de uma cota, você vai achar quanto que você precisa investir naquele fundo para ter ali a determinada renda que você deseja ter mensal e passiva com os fundos imobiliários. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, certo? Um vídeo aí bem simples e bem objetivo que eu queria apenas te mostrar como que você pode calcular quanto que você precisa investir em determinado fundo para receber uma determinada renda passiva e mensal por meio desse fundo, certo? Como eu falei ao longo do vídeo, o valor que você quer receber, a quantidade de rendimentos que você quer receber e quais fundos você quer usar para receber essa renda. Você pode adaptar que o método passo a passo é o mesmo, certo? Independente da renda, independente do fundo, mas o jeito de calcular, a forma de calcular e o método é exatamente o mesmo. Então, no mais, é isso. Se você gostou desse vídeo aqui, deixa o like aqui embaixo, certo? Deixa um comentário aqui falando o que você achou, se você já usou esse método, se você já investe em fundos imobiliários, certo? E aí, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui embaixo para ajudar a gente a fortalecer esse canal, certo? Então, no mais, é isso. Te vejo no próximo vídeo, te vejo na próxima semana. Valeu!